Olá! Já imaginou ter uma deficiência permanente e se submeter periodicamente a nova avaliação para comprovar o que já se sabia? Que a condição é irreversível e o motivo é apenas burocrático, renovar o laudo que está com a validade vencida. É essa situação que levou a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a apresentar o projeto de lei número 348 de 2022, que propõe alterar a Lei Brasileira de Inclusão para que os laudos de deficiência permanente sejam válidos por tempo indeterminado. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Deputada, a proposta visa aprimorar a Lei Brasileira de Inclusão e assim dispensar as pessoas de terem que fazer novas perícias que seriam desnecessárias. Foi excesso de zelo dos legisladores, no caso, ao gerar uma burocracia desnecessária? Eu acredito que, em função da lei ser muito recente e o conceito do capacitismo está sendo enfrentado há muito pouco tempo, não se tinha a dimensão de como poderíamos facilitar a pessoa com deficiência permanente não precisar voltar periodicamente para refazer o laudo. Nós melhoraríamos a vida das pessoas, das famílias, lhe daríamos segurança jurídica para que não percam programas sociais, políticas públicas e, ao mesmo tempo, gastaremos menos para o Estado brasileiro. Porque, por exemplo, a pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, ela não mudará de diagnóstico. Ela poderá ser cercada de políticas públicas, medicamentos, terapias alternativas, mas o diagnóstico será o mesmo. Por que refazer o diagnóstico? Então, nós entendemos que superar a burocracia garante segurança jurídica, economia para o Estado e garantia de não descontinuidade de tratamentos para as pessoas com deficiências permanentes, em geral, garantindo que elas tenham efetivo acesso a esses tratamentos no setor público e privado, porque onde também o atestado é necessário de renovação. Portanto, espero que seja aprovado e que a gente possa dar conforto, né, e segurança jurídica a esses pacientes. É interessante a senhora comentar a respeito dessa questão dos impactos em custos que esse projeto vai ter. A gente sabe que a motivação é social, mas além do social, além do custo, que outro impacto a gente vai ter para a população no momento que esse projeto entrar em vigor? Bom, primeiro, essa questão do custo é muito importante, porque nós vivemos com essa luta contra os contingenciamentos e contra o subfinanciamento da saúde, né? Então, é muito importante que você mobilize equipes de perícia para outras circunstâncias. Alguém que já tem deficiência permanente, né, é fundamental que essas pessoas possam já ter o seu atestado e essas perícias sejam mobilizadas para outras contingências. O aspecto social é indiscutível, porque você está em uso de uma política pública, por exemplo, políticas públicas para pessoas com deficiência permanente de paralisia cerebral, a política da relação com a equitação. Né? Venceu o atestado, não pode seguir, porque o atestado tem que ser renovado. O atestado é permanente, não precisa interromper, aquela pessoa vai usufruir das melhoras que esse tipo de terapia lhe garante. E o aspecto, não é, da família, o aspecto social da família, esse é fundamental. Você mobiliza, em geral, mãe solo, porque, infelizmente, essa é uma realidade que está estampada aos olhos do Brasil, que a pessoa com deficiência fica, em geral, aos cuidados da mulher, da mãe, da irmã, da avó. E isso tudo gera impacto, gasto, impossibilidade de trabalho sequenciado. E nós daríamos também um alívio social gigante a essas famílias em não ter que voltar para a renovação de atestados. É uma simples decisão que poderá impactar fortemente na economia, né, nos recursos da saúde e na vida das pessoas. É aquele pequeno passo que faz uma diferença gigante na vida das pessoas, né? Exatamente. No momento em que a gente trabalha esse novo cenário, a gente está trazendo o empoderamento e está trazendo também a questão de dignidade para as pessoas e para as famílias e garantindo que elas tenham acesso aos direitos que a lei já traz? Sem dúvida. A pessoa com deficiência, hoje nós temos, não é, uma visão de que nós temos quase 1/3 da população com alguma deficiência. Não é? Elas precisam ser respeitadas na sua inteireza, na sua cidadania integral. Isso para nós é fundamental. Não é? Dificultar os seus caminhos é algo que as reduzem a uma condição de subcidadãos.
E não há dúvida que essas famílias também precisam usufruir dessa possibilidade de diminuir, né, a burocracia, de facilitar os acessos. Esse é o espírito da proposta, o espírito do projeto de lei, né? Dignidade, garantia de acesso, respeito. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa pela metade, né? Então, vencer esse conceito capacitista é, inclusive, um processo de letramento da sociedade brasileira na relação com a deficiência em todos os seus aspectos, né? E eu destaquei a questão do transtorno do espectro autista, que é algo que nos chama a atenção, né? Como evoluiu a compreensão da sociedade, como a mídia tem ajudado nesse aspecto, não é? As produções de audiovisual no mundo inteiro, entender que são pessoas em condição diferente e não em condição menor. Por isso mesmo, vamos facilitar a vida da pessoa com deficiência e garantir, né, que elas tenham dignidade integral. Deputada, para encerrar, qual é a situação do projeto hoje, os próximos passos e qual é o impacto para o serviço de saúde? Ele vai trazer maior agilidade e estabilidade para o planejamento para atender os beneficiários? Olha, nós temos vários projetos, além do meu, são vários projetos na casa, né? Nós achamos que todos podem estar adensando um conteúdo somente e, portanto, a causa é uma causa global e, sem dúvida, hoje já foi discutido na Comissão com Pessoa com Deficiência, está pronto para votar. E fazendo isso, nós vamos, sem dúvida, melhorar a condição de vida dessas pessoas e, além do mais, acho que algo que é muito, muito impactante, né, nesse momento em que vivemos no Brasil, é garantir, né, que essas famílias, elas possam, acima de tudo, discutir a condição do seu paciente, do seu filho, do seu ente, né? É muito importante que esse diagnóstico, esse laudo, ele tenha uma característica permanente, mas com uma completude maior. Eu acredito que o planejamento em saúde, ele sairá ganhando. Nós tivemos várias opiniões de profissionais, né? De que esse laudo, ele precisa ser psicossocial, econômico, além da caracterização física ou psiquiátrica ou psíquica da deficiência, né? É necessário que ele seja um laudo mais completo, multidisciplinar, para facilitar exatamente esse planejamento em saúde. É isso que nós estamos esperando, não é? Dentro de toda a lisura, dentro de toda a segurança, não é? Evitando fraudes, obviamente, não é? E garantindo, acima de tudo, um laudo diferenciado que vai dar segurança ao sistema e melhor assistência às pessoas com deficiência. Deputada, muito obrigada pela participação, desejo muito sucesso aí à proposta. E eu conversei com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a respeito da alteração na validade dos laudos de deficiência permanente. Se você quiser assistir esse ou outros programas da Câmara dos Deputados, basta acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.